Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos iniciar, e assim eu espero, uma série sobre profecias. E vamos falar sobre assuntos variados, dentro do contexto de profecia. E que Deus os abençoe. Logo mais, te convido para uma oração inicial. Obrigado a Deus por tudo que nos tem concedido até agora. Nos perdoe, nos dê a tua sabedoria, teu fortalecimento para vivermos uma vida de acordo com a tua mensagem e que possamos pregar a tua palavra para cada vez mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios para falar sobre profecia. Bom, eu creio que você já deve ter ouvido falar sobre o termo profecia. Geralmente nós o associamos a alguma predição, alguém que fala algo sobre o futuro, e geralmente é esse o contexto de profecia na Bíblia também, sobre algo que nos é dito que vai prever o futuro. Mas nós vamos ver aqui alguns conceitos sobre profecia, a importância da profecia, e vamos ver que a função dela não se limita a prever o futuro, mas existe um motivo para essa previsão, existem motivos, no plural, para essa previsão de futuro. Vamos então começar com 1 Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, ou principalmente o dom de profecia. Então veja, por que Paulo então fala da importância do dom de profecia? Ele continua, olha, o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Ora, se não tiver o intérprete, ou se não tiver ali quem conheça a língua, não vai ter utilidade, é o que ele está dizendo, Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então veja que ele está dizendo aqui que dentre as funções da profecia está edificação, exortação e consolação. Na Nova Versão Internacional diz edificação, encorajamento e consolação dos homens, das pessoas, O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então ele fala, olha, a profecia serve para edificar, para fortalecer a igreja. Gostaria que vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós? Ele está dizendo que a função de qualquer dom é fazer com que a igreja seja edificada. E ele diz, para que haja edificação na igreja, é preciso que haja compreensão do que está sendo feito, do que está sendo falado. Então, existe um motivo. Veja que ele fala, nós não estamos falando aqui sobre o dom de línguas, Mas veja que quando ele faz a comparação do dom de línguas com de profecia, ele diz, olha, um dom, para que ele seja útil para a igreja, ele precisa ser compreensível à igreja, precisa haver um motivo, precisa haver uma função específica. Se não há compreensão do que é dito, e uma compreensão de forma objetiva, cada um isso interpreta, isso significa tal e tal, não. Ou seja, é preciso que haja um significado objetivo que possa ser verificado, comparado. Então ele diz, olha, para que algo edifique a igreja, é preciso que seja compreensível, é preciso que tenha a função de edificar, de exortar, de consolar a igreja. E ele diz que a profecia preenche essas condições, e ele fala, por isso procure principalmente o dom de profecia, ou seja, procure entender a profecia, procure compreender o que ela representa, para que você seja edificado, exortado, consolado, para que cada um de nós sejamos assim. Vamos então agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então ele fala, olha, existem pontos na profecia em que, por mais que nós saibamos determinadas coisas, nós não temos acesso a tudo. Ou seja, por exemplo, com relação ao dia do Senhor, ele fala, virá como ladrão de noite. Então ele fala, nós sabemos,
e no decorrer dos estudos de profecias nós vamos ver isso, nós sabemos que existem eventos que vão ocorrer. O próprio Jesus falou sobre eventos que ocorrerão, Apocalipse fala de eventos que ocorrerão antes da volta de Jesus, por exemplo, mas ele diz, olha, mas existe um limite nesse caso. O limite é que nós não sabemos exatamente quando ele virá. Ou seja, nesse ponto ele virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos o dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Veja então, ele diz o seguinte, olha, vocês sabem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ok? Então, ou seja, nós não sabemos exatamente quando virá, mas ele fala, mas nós não seremos surpreendidos, porque enquanto muitas pessoas vão pensar que há paz e segurança, nós sabemos que estará prestes a ocorrer, ainda que não saibamos exatamente o momento, está prestes a ocorrer o dia do Senhor. Não seremos pegos de surpresa, estaremos preparados, independente de quando esse dia virá. Mas aqueles que estão em trevas, que não vigiam, que não são sóbrios, eles serão surpreendidos. Então, uma das funções da profecia é nos preparar a nossa mente, preparar o nosso corpo, preparar as pessoas ao nosso redor, ou seja, a função da profecia é nos ajudar a nos preparar. Então, sabendo de antemão o que vai acontecer, sabendo antecipadamente, sabendo antes do que vai acontecer as coisas, determinadas coisas, nós nos preparamos para aquilo, para que quando acontecer, não sejamos pegos de surpresa, estejamos preparados. Então, uma das funções da profecia é preparar o cristão para que ele não perca a fé, para que ele não tenha prejuízo na sua comunhão com Deus, para que, sabendo o que vai acontecer, quando aconteça, por mais que cause problemas, dor, sofrimento, o cristão estará preparado, porque ele estará em constante vigilância. Vamos para o próximo verso. Então, 2 Pedro, capítulo 1. Pedro diz o seguinte, sobre Jesus Cristo, né? Ele fala, olha, nós não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Veja que ele fala assim, olha, eu estou falando da vinda do Senhor Jesus Cristo porque nós presenciamos, nós vimos a sua majestade. Então, o que ele quer dizer com isso? Olha, nós testemunhamos a fala de Jesus a respeito da sua vinda, e Jesus, o que ele fazia quando ele falava as coisas? Ele buscava embasar isso nas Escrituras. Então, por exemplo, quando nós vemos lá em Daniel capítulo 12, por exemplo, nós vemos sobre um momento em que fala da vida eterna. Quando nós vamos lá em Daniel capítulo 7, por exemplo, nós vimos um reino que fala sobre a queda de todos os reinos humanos e o estabelecimento de um reino eterno, o reino de Deus. Então veja que, e aí Pedro teve o privilégio de receber essas informações, essa interpretação e essa promessa do próprio Jesus. E aí ele fala, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me tenho comprazido. E aí veja que nesse contexto ele vai falar sobre profecia, no verso 21. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então veja, ele está dizendo, olha, da mesma forma que Deus falou do céu, olha, este é meu filho amado em quem me tenho comprazido, e eu testemunhei isso, ele também testemunhou o quê? Ele testemunhou o poder de Jesus, ele testemunhou a comunhão de Jesus, que Jesus é o Messias, que Jesus tinha um embasamento nas Escrituras do que ele falava. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, bem como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então ele diz o que? Olha, quanto mais ouvimos a voz de Deus, quanto mais estudamos as Escrituras, mais nós enxergamos na palavra dos profetas
a iluminação, que vai nos tirando do desconhecimento, das trevas, da desobediência, do desconhecimento, do despreparo para com relação às coisas que vão acontecer, da questão de nos preparar, de sermos transformados a cada dia. Então, as Escrituras, elas vão iluminando até que o dia amanheça e a estrela d'alva nasce em nossos corações. Então, a ideia é de que progressivamente nós vamos compreendendo a verdade, né? De geração em geração, à medida que nós nos dedicamos à palavra, vamos compreendendo cada vez mais. Uma geração estuda, transmite conhecimento para outra geração, e essa geração vai aperfeiçoando para outra. E no nosso dia a dia também, quanto mais nós estudamos, mais nós compreendemos as Escrituras. E aí ele diz, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Se nenhuma profecia é de particular interpretação, o único critério seguro para interpretar uma profecia é o próprio contexto em que ela está inserida. Ou seja, o próprio capítulo que está antes e depois, no caso de alguns versos, os próprios versos que estão antes e depois, os próprios capítulos. E existem momentos em que o capítulo que está antes e depois não vai ser suficiente para entender. Às vezes nós vamos precisar estudar outros livros, não é? Então, Daniel, por exemplo, recebeu revelações e no decorrer das revelações que ele recebeu, ele fala que ele estava estudando a profecia de Jeremias. Então veja que muitas vezes você vai precisar estudar outros livros das Escrituras, livros proféticos, você vai precisar estudar livros históricos, você vai precisar estudar a Torá, o Pentateuco de Moisés. Então, um estudo amplo, um estudo pelo contexto, porque a única forma de você não cair na interpretação particular, da interpretação que você acha que é, a única forma de eu não cair numa interpretação que eu acho que é a melhor, porque a minha crença já foi estabelecida assim, não. Ou seja, a interpretação, ela deve vir de um estudo contextualizado da Escritura. E ele termina dizendo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ora, se a nossa fonte para a profecia são as Escrituras, e ele fala que falaram conforme o Espírito Santo, então é preciso que haja uma harmonia no que está escrito. E se há uma harmonia no que está escrito, o contexto vai me revelar o significado das profecias, assim como o significado de toda e qualquer outra parte das Escrituras. Vamos lá então, Provérbios. Veja que esse verso, perceba que nós estamos sempre buscando contextualizar da melhor forma possível, dentro dessa visão mais panorâmica do tema profecia, para que nós tenhamos uma compreensão. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho, ou disciplina o seu filho, e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Então veja, olha, por que é necessário disciplinarmos uns aos outros? Por que é necessário disciplinar o nosso filho? E assim sucessivamente. Por que é necessário, às vezes, exortar uma pessoa? Porque ele fala, olha, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Então ele fala, quanto mais nós permitimos que a impiedade aumente, mais difícil é conter isso, porque as transgressões vão aumentando, o mau testemunho vai aumentando, a vontade de fazer algo conforme os instintos, conforme a carne aumenta. Dentro desse contexto, aí ele fala, não havendo profecia o povo perece, porém o que guarda a lei, esse será bem-aventurado. Então a profecia aqui está no contexto do quê? No contexto de advertência, no contexto de enfatizar a necessidade de obediência a Deus, da necessidade de comunhão com Deus. E aí ele faz esse comparativo, olha, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Então, o verso 19 diz, meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há muito mais esperança para o insensato do que para ele. Então veja, o que ele está dizendo aqui? Olha, é preciso haver cuidado no estudo da palavra, é preciso haver vigilância, é preciso que haja contato com a profecia dada por Deus. Então veja, nós vemos cada vez mais que profecia, ela não é simplesmente falar o que está no futuro, para a gente saber o que vai acontecer no futuro e ponto. Não, a profecia, e se você já teve a oportunidade de ler alguns livros proféticos, né, Isaías, Jeremias,
Ezequiel, Daniel, os profetas considerados profetas menores, por exemplo, vai de Oséias a Malaquias, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, nós, por padrão, temos de Isaías até Malaquias todo esse intervalo aí de profetas estabelecidos por Deus, além de profecias em outros livros também, que não são esses, né? Então, veja que a função desses profetas não foi apenas de falar o que está no futuro. Veja que se você for ler esses livros, você vai ver que lá contém advertência sobre o que foi feito no passado, advertência sobre os erros que estavam sendo cometidos no presente, a necessidade de mudança. Olha o que vai acontecer se continuarmos assim, olha o que vai acontecer, Deus vai nos entregar para determinados povos, mas se vocês se arrependerem, né, Deus terá compaixão, se nós nos arrependermos, Deus terá compaixão de nós. Então nós vemos que, como Paulo chegou àquela conclusão de que, a profecia ela serve para edificar, exortar e consolar, porque ele era um estudante das Escrituras. Ora, quando ele leu, por exemplo, as profecias, ele viu que na profecia não existe só previsão de futuro, existem advertências, existem conselhos, existem exortações, repreensões. Então ele vê que a profecia é um conjunto de livros, o dom de profecia é um conjunto rico de funções ali. Não é apenas prever o futuro, mas ser um servo de Deus, uma serva de Deus, que serão usados para fortalecer a igreja com informações importantes, mudança de estilo de vida, mudança de pensamentos, formas de interpretar a Bíblia, a necessidade de ler, não é? Vamos agora para 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Veja só: ninguém despreze a tua mocidade, sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, né? Na fé, na pureza, persiste em ler. E aqui a Nova Versão Internacional fala: dedique-se à leitura pública da palavra. Só que nós sabemos que, evidentemente, o cristão ele não deve só participar da leitura quando a leitura for pública, né? Hoje nós temos acesso à Bíblia, então nós não precisamos nos dedicar à leitura apenas no momento em que ela for uma leitura pública. Nós podemos fazer a nossa leitura particular no sentido de nossa leitura individual da palavra, não é? Sempre tendo o cuidado de interpretar a palavra dentro do seu contexto. Então, olha só a importância e a relação da leitura, exortação e ensino. Até porque para que eu exorte e ensine alguém, eu preciso conhecer o que estou falando. E para isso eu preciso ler, eu preciso estudar as Escrituras, não é? E aí ele fala: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então veja, a profecia, ela confirma dons, ela confirma ensinamentos doutrinários, até a doutrina ela tem um sentido de ensino, então ela confirma as doutrinas. A profecia ajuda a confirmar os ensinos. Então, qual é a regra que Paulo coloca aqui? Qual é a regra que Provérbios coloca? Qual é a regra que os passagens que nós lemos até agora, Pedro, a carta de Pedro nos confirma que, olha, a única forma segura de termos um ensino, uma doutrina, é tendo a ideia de que a nossa interpretação ela tem que ter uma base sólida. E qual será essa base? As próprias Escrituras. Então, por isso nós cremos que a Escritura ela é interpretada pela própria Escritura. Ou seja, a base e a autoridade final da interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. E na profecia não é diferente. Só que para eu entender uma profecia, eu preciso, portanto, entender o seu contexto, não é? Porque senão cada um pode pegar um verso isolado e criar uma profecia, criar uma doutrina. Então, eu preciso entender o contexto para entender se aquilo realmente é uma profecia, do que se trata. Mateus, quando Jesus ali está falando com o povo, e ele fala sobre um dos motivos para que ele tenha dado parábolas para as pessoas, não é? E aí ele fala: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado.
Porque aqueles que têm se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos ou com os ouvidos. Então, bom, aqui Jesus está mostrando também que uma das funções da profecia é nos preparar para o comportamento das pessoas, ou seja, sabendo que as pessoas têm o hábito, historicamente ali, toda a história bíblica, as pessoas têm o hábito de se comportar de tal maneira, ou seja, existem pessoas que vão aceitar a mensagem, existem pessoas que não vão aceitar a mensagem, porque não querem compreender, não querem se dedicar, não querem dedicar tempo ao estudo da palavra, ou às vezes até entenderam, mas não querem dedicar tempo para permitir que Deus transforme a sua vida, permitir que Deus entre na sua vida e transforme a cada dia, modifique a nossa maneira de agir, modifique a nossa maneira de falar, modifique a nossa maneira até mesmo de pensar, porque para que Deus modifique a nossa maneira de agir e falar, nós precisamos que Ele modifique a nossa forma de pensar. E Ele faz isso como? Através do seu poder, através do Espírito Santo, que nos habilita, que nos auxilia e nos leva a compreensão da verdade que Jesus falou, né? Quando Ele vier, vos convencerá do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo está próximo. Então veja, Jesus busca tornar o mais compreensível a sua palavra. E aí ele fala que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Olha só que interessante. Ou seja, ele não vai, o que Jesus está dizendo, o Espírito Santo não vai inventar uma coisa inexistente. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que vocês compreendam as coisas dentro da palavra. É claro que na medida que nós vemos o desenvolvimento das Escrituras, cada vez mais Deus vai acrescentando coisas, mas jamais que contradizem o que foi escrito antes. É sempre no sentido de aperfeiçoar. Então existem coisas que vão estar escritas em determinado ponto que não estão no escrito anterior, mas nunca no sentido de contradizer, sempre no sentido de fortalecer a compreensão, auxiliar e aí nos fazer estudar com mais profundidade as Escrituras. E muitas vezes você vai ver que na medida que você estuda as Escrituras, que você estuda as falas de Jesus, as falas dos apóstolos, as falas de Paulo, você vai ver que você começa a olhar os livros de Gênesis a Malaquias de uma outra forma, você busca uma interpretação mais aprofundada do assunto, não é? Vamos lá então para Neemias, né? A questão de Neemias aqui, ele fala, olha, sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já havia alguma brecha, né? Já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou seu servo com uma carta aberta na mão, qual estava escrito, entre os gentios se ouviu, e Gasmo diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás reis deles segundo essas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá. Segundo essas palavras, vem pois agora e consultemos juntamente. Então veja, que puseste profetas, nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a proclamação. Ou seja, será que Neemias determinou que os profetas deveriam falar? Não. Deus é que inspira os profetas, não é? Então, ou seja, a profecia ela confirma, inclusive, a liderança de pessoas, não é? Profetas também, Deus levanta profetas para confirmar a liderança de pessoas, não é? E aí nós vamos então, no verso 14, olha só. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu.
em 52 dias. Então veja aqui, o que ele está falando aqui? Conforme as suas obras e também da profetisa e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Então ele está falando aqui de dois aspectos relacionados ao dom de profecia, não é? Ele está falando sobre a profecia verdadeira e a profecia falsa. Então, perceba aqui, olha aqui, aqui. Neemias 6,12. Percebi que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, enquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Então veja, existe a falsa profecia também. Existe a profecia verdadeira, existe a profecia falsa. Existe o profeta verdadeiro, existe o profeta falso. E portanto, quando Jesus fala assim, olha, virão falsos cristos e falsos profetas. Ora, ele é o verdadeiro Cristo. Então ele fala dos falsos cristos e ele fala, olha, vocês sabem qual é o verdadeiro, sou eu. E virá falsos cristos. E aí ele fala, virá falsos profetas. Ou seja, nós sabemos a característica do profeta verdadeiro. Ele deve estar, dentre outras coisas, o principal é o quê? Ele deve falar conforme a palavra. Né? Existem critérios, a questão da profecia que ele fala realmente se cumprir. E existe a questão de que ele deve falar conforme as escrituras. A palavra dele deve ser de acordo com as escrituras. O estudo da profecia ele deve levar a entender essa profecia por meio das escrituras. Por fim, então, nós vamos mostrar aqui Gênesis, né? Na crença cristã, por exemplo, essa seria a primeira profecia messiânica, né? A primeira profecia que fala a respeito do ungido, que se referiria a Jesus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você já parou para pensar? Ora, por que isso é uma profecia messiânica? Porque a fala de Deus para a serpente, dizendo que ele vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Você já parou para pensar? E aí, eu acredito que, por exemplo, dentre as coisas que passam na sua mente, você fala assim, tem escritos ou tem pessoas que eu considero inspiradas e que falam isso. Bom, conforme nós lemos, essa não é a forma adequada de averiguar algo. Ora, se a profecia ela não tem interpretação particular, você não pode, porque você acha que alguém é inspirado, achar que, por esse fato, quando ele fala de Gênesis 3,15, que ele esteja falando corretamente. Ou seja, você deve buscar, eu devo buscar o quê? A compreensão dentro das Escrituras, para saber se isso é correto ou não. Aí você pode dizer, por exemplo, tantos estudiosos não podem estar errados. Veja que também, isso não foi o que Pedro falou. Pedro falou o quê? Que o determinante para o estudo da profecia é o quê? É compreender o que o Espírito Santo diz, independente de quantas pessoas creiam ou não, não é? Se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia, você vai ver que muitas, não são poucas as vezes, em que a maioria está assim errada, não é? Se você olhar o caso de Moisés, você vai ver que muitas vezes a maioria estava reclamando e estava errada, Moisés que estava certo. Quando ele desceu e viu o povo ali adorando a ídolos, né? Tendo feito o bezerro de ouro, e Moisés se levantou contra eles, não é? Você vê que a maioria das pessoas estava fazendo o que era errado. Então, Jesus, na sua época, ele lutava contra uma liderança em que possivelmente ali a maioria daquela liderança estivesse contra ele. Quando ele foi crucificado, a maioria se voltou contra ele, fosse por medo, fosse por convicção, se voltaram contra ele. Então, esse não é o critério para determinar se uma interpretação está correta ou não. Só para fins de reflexão, eu vou deixar aqui, findando então o nosso vídeo de hoje, que, olha só que interessante. Você concorda comigo que na maldição, se você ler aqui a maldição dada sobre a serpente, Deus fala assim, por quanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Não houve nenhuma maldição
em relação à fala. E a serpente, nós sabemos que a serpente não fala. Bom, se a serpente não fala e não houve maldição em relação à fala da serpente, bom, quem estava falando ali? Então não era a serpente. Então nós começamos a enxergar ali. Alguém manipulou a serpente para enganar Adão e Eva. Enganar a Eva, né? E Adão não foi enganado. Então nós vemos que essa inimizade entre ele e a mulher seria inimizade entre quem? Sendo que a serpente foi manipulada. Então quem estava gerando uma inimizade ali contra o povo de Deus? Seria aquele que estava manipulando a serpente. Então por isso nós entendemos que, por exemplo aqui, quando fala porém inimizade entre ti e a mulher, não está se referindo necessariamente à serpente. Mas aqui nós temos a parte que caberia fisicamente à serpente, e aqui nós temos a parte que caberia a uma luta entre os servos do inimigo, aqueles que o inimigo usaria contra a igreja de Deus, e os descendentes da mulher, ou seja, aqueles que buscariam servir ao Senhor, a Deus. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí aqui tem a maldição sobre a mulher, não é? E tanto que quando nós, por exemplo, quando nós vamos para a questão de Caim e Abel, veja só, conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim e diz, alcancei do Senhor um homem, alcancei um varão, não é? Nós já fizemos estudos de lições, né, a respeito disso, em que nós compreendemos que aqui existe algo bastante profundo, em que Eva estava ali, tendo em vista as características do texto, que Eva tem entendido ali que se tratasse do quê? Do Salvador do mundo, né? Ou seja, ela teria colocado as suas expectativas em Caim por entender que ela era o Salvador do mundo. Isso significa que ela existe dentro do contexto ali de Gênesis. Houve uma promessa referente a um Messias, a um Salvador. E nós acreditamos, por exemplo, que Gênesis 3,15, capítulo 3, verso 15, se refira a essa profecia, que ela acreditou que se cumpriria, por exemplo, em Caim, não é? Então, quando ela fala, alcancei do Senhor um varão, né? Ou alcancei um varão, ou próprio Senhor, por exemplo, como alguns chegaram a sugerir, né, em termos de possibilidade de interpretação do verso, ou seja, indicativos de que isso tenha se referido à própria promessa do Messias. Então veja que isso é lógico que a gente falou de uma forma rápida aqui, mas perceba que essa é uma forma diferente de se interpretar a Bíblia, é uma forma contextualizada, que nós buscamos um contexto, buscamos uma justificativa que nos dê indicações de que aquela interpretação está correta, ou seja, buscamos embasamento bíblico. Então, por exemplo, a compreensão de Gênesis 4, verso 1 e em diante, não é? E a compreensão de Gênesis 3, verso 15 dentro do seu contexto e Gênesis 4:1 dentro do contexto também do que havia acontecido, dentro do contexto do sacrifício, de Deus ter feito pele de animais para vestes para Adão e Eva, a questão de que ali teria se iniciado o processo de sacrifício para perdão dos pecados. Então veja, toda essa análise dentro do contexto é que nos ajuda a compreender. E para toda e qualquer palavra, todo e qualquer verso da Bíblia, o princípio é o mesmo. Isso também vale para profecias. Então, eu acredito que hoje nós conseguimos enxergar alguns pontos, não é? Primeiro ponto, profecia se refere à previsão do futuro. Segundo ponto, se refere também a edificar, exortar, consolar. Também a Bíblia diz que, e nós vamos ver isso no decorrer dos estudos, né? Existem dentro da profecia não só previsão de futuro, mas advertências e repreensões para que guardemos a lei, vontade
de Deus para a nossa vida, né? Então, ou seja, sejamos transformados e abandonemos as transgressões, a impiedade. Ok? Então, nós vemos, por exemplo, que Paulo chega a dizer que o dom de profecia é o principal, porque ele fala que é com ele que nós conseguimos edificar, exortar e consolar. A Bíblia também fala, nós entendemos que o dom de profecia, ele serve para a compreensão da igreja. Então a profecia, ela é basicamente o quê? Palavras que a igreja com estudo, né, muitas vezes a necessidade de um estudo aprofundado, claro, mas serve para a compreensão da igreja. Então as coisas reveladas através da profecia, por meio da profecia, elas precisam ser compreendidas pela igreja, ou seja, a igreja precisa se dedicar, o povo de Deus precisa se dedicar para compreender a profecia, e existem processos para isso, não é? Então, eu acredito que aqui então vamos colocar os pontos. Profecia se refere à previsão do futuro, serve para edificar, exortar e consolar. Ela tem advertências e repreensões para que guardemos a lei, conforme nós lemos, né? Para que sejamos transformados, abandonemos as transgressões, né? Tanto em Provérbios como as palavras de Paulo e Pedro, elas enfatizam a questão de que não somos mais da noite, somos do dia, não somos das trevas, somos da luz. Nós precisamos persistir em ler, mudar nosso comportamento, ser um exemplo na palavra, ser um exemplo nas ações, ou seja, na compreensão e na vivência da palavra. Paulo fala do dom de profecia como principal dom, e quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que ele realmente é o dom principal. Nós vemos que foi dada uma profecia, foi dada para Noé, falando do que ocorreria no futuro. Ele acreditou nisso e fez a arca de Noé. Foi dada, uma profecia para Adão e Eva, no sentido do Messias, e Eva até teria acreditado que essa profecia ela se cumpriria em Caim, não é? Então veja, o dom de profecia ele está em toda a Bíblia, né? Olha quantos livros que falam sobre profecia nas Escrituras, e mesmo nos outros livros, os livros históricos, no livro de Moisés, nós vemos ali elementos proféticos também existentes, e serve para a compreensão da igreja. Então, profecia, ela é algo que a igreja pode compreender, então é algo que foi revelado, dado para que a igreja compreenda. Realmente é muito difícil, nem toda profecia é fácil compreender. Existem profecias que até hoje existem aí várias discussões a respeito, porque pela dificuldade de se compreender, mas quanto mais o tempo vai passando, quanto mais nós aperfeiçoamos e a nossa dedicação ao estudo das Escrituras, mais Deus vai nos revelando, mais Deus vai nos concedendo compreensão dessas Escrituras. Então, esse é o primeiro estudo de introdução a profecias que nós estamos fazendo. Haverá uma série que nós vamos fazer aí dentro do possível, da melhor forma possível, com uma certa respeitando uma periodicidade aí, de tempos em tempos. Vamos colocar aí da melhor forma possível estudo sobre profecias. Te convido agora para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem dado até agora. Nos perdoe pelas falhas, pecados cometidos contra Ti. Livra-nos de todos os males. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus fale melhor a cada um de nós, a cada coração. Agradeço desde já, em nome de Jesus. Graça e paz. Maranata.